Amém, glória a Deus. Hoje nós iremos dar continuidade à sequência que temos falado durante todo o mês, que nós estamos falando sobre as estações de crescimento espiritual. Há uma jornada para cada um de nós, para crescer. Crescer não é fácil, crescer é algo muito difícil. Talvez seja um dos maiores desafios das nossas vidas, mas ela só torna mais difícil porque a gente fica adulto, e quando a gente fica adulto a gente se torna incrédulo, porque uma criança não se preocupa se vai crescer ou não, ela vai crescer. Você não vê nenhuma criança com um problema emocional porque está crescendo, porque ela sabe que vai crescer. Agora o adulto não, o adulto quando imagina que vai crescer, ele começa a ficar com o parafuso solto, começa a pensar um monte de coisa, começa a pensar que não vai dar certo, começa a pensar em todas as probabilidades de que não vai dar certo, e aí atrapalha o seu próprio crescimento. Hoje nós estamos com os consultórios de psiquiatras, psicólogos, coaches e gabinetes pastorais lotados de pessoas que sabotam o próprio crescimento. E quando nós começamos a falar sobre essa série, as estações do crescimento espiritual, porque é uma jornada, e nessa jornada às vezes você volta, a gente tem ali um símbolo do metrô, usando o metrô como uma evolução, mas todo mundo que pega o metrô, eu pego o metrô toda semana, lá em São Paulo, que eu trabalho ali na Paulista. Então toda semana eu pego, vou lá na estação Grande da Julieta, pego o trem, no trem eu vou até a estação Pinheiros, faço baldeação, aí pego o metrô até a Paulista. Às vezes a gente tem que voltar pelo mesmo percurso que a gente foi, e isso é maturidade. A maturidade ela faz nos ver que às vezes a gente tem que voltar a crer de novo. Às vezes a gente tem que voltar na estação para voltar a crescer de novo, porque estagnou a vida de alguma forma. Às vezes a gente tem que voltar a servir de novo. Às vezes a gente tem que entender que esses três processos juntos vão gerar algo chamado transformação. E a transformação é o resultado da maturidade, porque se entende que nós precisamos crescer. O texto da mensagem de hoje para transformar é Atos capítulo 1, verso 8. Eu confesso a vocês que quando eu vi esse texto, me chamou muito a atenção, porque foi o primeiro texto que eu preguei num congresso para 8.000 pessoas. Eu tinha 17 anos de idade, e eu estava lembrando nisso, porque há coisas que nos emocionam e nos fazem lembrar de coisas que você diz, o improvável está acontecendo. Eu geralmente falo que eu era um projeto de fracasso que deu errado. Eu tinha tudo para dar errado. Na minha família não havia expectativa de ter alguém formado na universidade. Na minha família não tinha expectativa de ter alguém que mudasse de vida, mas todo mundo ficasse naquele mesmo estilo de vida. Não que estivessem errado, era o que tinha, sabe? Era o que é. E a grande história da maioria de nós é essa. São pessoas que vêm de luta, que os pais lutaram muito, que as mães lutaram muito, que a família lutou muito. E às vezes romper com aquela limitação do ambiente é muito difícil. Eu converso com colegas que eu nasci em Santo Amaro, morava no Jardim Santa Teresa, depois fomos para o Taboão da Serra, depois ainda moramos no Grajaú, no Campo Limpo. E assim, se você olha, até hoje, muitos desses lugares são lugares ainda de muita dificuldade. Sabe, Jardim Santa Teresa, sabe, Taboão da Serra, até hoje, colegas que estão lá ainda sentem muita dificuldade para ter uma ascensão social, para ter uma mudança de vida. Quando eu preguei, e fui convidado para pregar nesse congresso aos 17 anos, com 15 eu tinha recebido uma bolsa para fazer uma faculdade teológica, mas eu era muito novo, eu tinha 15 anos. Aos 17 anos eu recebi um convite para ser ordenado pastor, mas eu me achava muito novo, eu tenho 17 anos. Mas eu tinha uma coisa no meu coração que era, eu não quero viver da obra, eu quero ter uma profissão, e dessa profissão eu me sustentar, realizar os meus sonhos e fazer a obra do Senhor através daquilo que Ele me dá de dons e talentos. E isso não é fácil, porque naquela época, você fazer qualquer coisa fora da igreja era tido como maldito. Você não podia trabalhar fora porque você vai se corromper, você não pode jogar futebol porque você vai se corromper, e tudo era motivo de corrupção. E você, como jovem, querendo crescer, querendo tudo, você está diante de uma situação em que
que eu vou fazer da vida, né? Era difícil para quem queria sair desse meio. E aos 17 anos, eu já sonhava com muitas coisas no meio secular, em termos de profissão. E mais do que isso, eu tinha um desejo por Deus muito grande. E nesse desejo por Deus, eu começava a conversar com as pessoas, falava com as pessoas, até que recebi o convite para ir pregar nesse congresso, que tinha umas 8.000 pessoas. Eu nunca tive problema com timidez, assim, falando para muita gente. Sozinho eu sou muito tímido, ninguém acredita nisso, mas eu sozinho, se deixar eu não falo, eu fico calado o tempo todo, porque eu sou muito tímido. Mas na frente das pessoas não há nenhuma dificuldade, é algo estranho da vida, né? Com 17 anos, quando eu fui convidado para esse congresso, eu tinha uma camisa muito rala, porque eu nunca pensei que eu ia falar no congresso. Os meus pais eram simples, tinham divorciado, nós estávamos vivendo uma situação bem complicada, aquela questão de como é que vai ser a vida, o pai tinha acabado de sair de casa, aquela coisa toda, as dificuldades e tudo. E você diz, como é que eu vou continuar crendo em Deus, se parece que quanto mais eu creio em Deus, mais dificuldade vem? Como é que eu vou crer em Deus, que é um Deus que diz que Ele vai abençoar, que Ele vai fazer algo diferente na minha vida, mas parece que só os problemas surgem? E aí, foi nisso daí que a fé vinha, o ânimo vinha, a paz vinha, e Deus começava a abrir as portas e fazer milagres. E eu lembro que quando eu fui convidado para pregar nesse congresso, tinha uma camisa muito rala, uma calça jeans muito da surrada, não era um quichute, mas era quase um quichute, o meu sapato, e eu era o congressista que ia falar nesse congresso. Cheguei lá, a pessoa que me recebeu olhou e disse assim, olha, você tem que sentar ali. Eu digo, não, mas eu sou um dos palestrantes. Não, você não é palestrante não se veste assim. Eu disse, mas eu sou um dos palestrantes. E ele disse, não, senta ali, que eu vou chamar alguém para ver se você realmente é um palestrante. Eu fiquei lá sentado do lado, aí o pastor chegou, que isso que você está fazendo? Ele é um palestrante, pelo amor de Deus, deixa ele subir. E todo mundo ficou assim, mas como? Ele já olhava para a tua roupa. E isso é uma verdade, até hoje as pessoas olham para a sua roupa, até hoje as pessoas olham para você, e você é criticado antes mesmo de te conhecerem. Essa é a grande verdade. Não mudou muita coisa de lá para cá. As coisas continuam as mesmas, as pessoas, elas te criticam se você é magro, te criticam se você é gordo, te criticam se você está com roupa A ou roupa B. E se nós formos movidos pela crítica dos outros, nós nunca seremos nada. Porque quando a gente lê Atos 1:8, recebereis poder. Abra lá a sua Bíblia, se você puder, além de estar olhando aqui, porque é muito importante você entender esse texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas, porque o Espírito Santo vai descer em você, você vai ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus sabia que nós, por nós mesmos, nos sentiríamos fracos, teríamos momento de baixa autoestima, teríamos momento de insegurança, teríamos momento em que olharíamos para trás, teríamos momento em que nós não teríamos nada que nós pudéssemos segurar, que pudesse nos sustentar, a não ser a presença de Deus em nossas vidas. E talvez essa seja a mensagem mais importante de Jesus para cada um de nós. A transformação nas nossas vidas, ela vem quando entendemos que é o Espírito Santo em nós que nos dá poder para a gente fazer loucuras, para a gente fazer coisas que no natural são impossíveis, para a gente dar passos que no natural ninguém acredita, para a gente romper com ciclos viciosos que no normal ninguém consegue, mas pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos romper. O Espírito Santo, ele não é algo estático, não é um espírito parado, não é, aquele vulto, não é uma pessoa, é o próprio Deus que vem a nós para nos dar graça, nos dar força, nos dar sabedoria e nos dar ousadia para a gente crer além da esperança, para nós agirmos, para nós fazermos coisas. Eu lembro que naquele congresso eu ia pregar às 2h da tarde, e às 2h da tarde nós sabemos que não é um horário nobre,
Eu era muito novo, estava iniciando, só que o preletor da manhã, da hora das 10 da manhã, ele se empolgou muito e terminou às 2 da tarde. E aí quando terminou às 2 da tarde, ninguém nem tinha almoçado, foi aquele mover, foi aquela coisa tremenda, foi algo fascinante que você nem notava o tempo passar. Aí tomou do meu tempo, que ia ser às 2 horas. Aí deu-se um tempo então para todo mundo almoçar e comer alguma coisa. Os pastores, a liderança chegaram para mim e disseram assim: olha, sentimos muito, porque você é nosso convidado e era o seu tempo, então agora nós vamos lhe dar o horário das 8, horário nobre. Você vai pregar à noite. Eu digo: meu Deus do céu, vou passar mal. Saí correndo para o banheiro, passei mal. Eu digo: não, assim não é demais. Eu não estou preparado para tanto. Eu estava preparado para as 2, não para as 8. Quando chegou a noite, estavam todos os pastores, todos os bispos e todas as pessoas que tinham que estar ali. E aí, essa era a mensagem que eu tinha que falar naquela noite. E naquela noite, falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu disse para cada um que estava ali: nós nunca seremos plenamente satisfeitos enquanto nós não chegarmos ao ponto de testemunhar o que Deus fez por nós. Enquanto nós não falarmos o que Deus fez por nós, nós nunca seremos plenamente bem-sucedidos espiritualmente. Nós nunca seremos pessoas que poderão levantar a cabeça e dizer: olha, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz, se nós não testemunharmos aquilo que Deus tem feito por nós. Porque as pessoas, elas olham para nós e imaginam várias coisas. É porque ele tem herança, é porque ele vem de uma família tal, porque ele é talentoso demais, porque ele tem quem indica, ele tem um pistolão que o ajuda a fazer as coisas, porque ele é sortudo e tudo que ele faz tem muita sorte. E as pessoas não entendem que não existe tal coisa sem Deus estar presente. É o poder de Deus em nossas vidas que nos faz crescer. E transformar é um sinal de maturidade, é um sinal de que nós já aprendemos a crer, e que quando a nossa fé está em dúvida, quando a nossa fé está fraca, nós nos voltamos para a palavra, porque a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente aprende: se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu ler a Bíblia no meu devocional diário, a fé vai se renovar em minha vida, e eu vou ter força para vencer o dia mau, que pode ser esse dia. A gente nunca sabe. No momento em que a gente começa a buscar a Deus, começa a querer Deus, o Espírito Santo vai nos envolvendo e vai nos dando ideias, vai nos dando coragem, vai nos dando capacidade e colocando pessoas e situações na nossa frente para que nós possamos testemunhar. Eu nunca imaginei com 17 anos estar fazendo aquilo que eu estava fazendo ali. Nunca imaginei. Mas Deus tem os seus mistérios. Porque na hora que eu subi para ministrar às 8 da noite e li esse versículo, um dos pastores palestrantes que estava ali, ele veio até mim, me abraçou e me pediu perdão na frente de todo mundo. E eu achei estranho, porque eu era convidado, não conhecia aquele lugar, eu estava ali a primeira vez como convidado, não conhecia ninguém, a não ser o pastor que me convidou, porque ele já tinha me escutado falar em outras vezes. Mas essa pessoa que veio falar comigo era o chefe dos chefes. E ele disse que quando eu entrei ali e li esse versículo, o Espírito Santo falou para ele: o seu orgulho vai te abater, porque você começou um dia como esse jovem, com a roupa surrada, sem pedigree, sem nenhum atributo que chame a atenção. Você começou assim, e hoje veja como você está. Você tem que me agradecer, porque eu estou te dando a oportunidade de você reavivar o dom que eu coloquei na tua vida, mas você tem apagado. E ele começou a chorar, e ele se sentiu tão constrangido que ele teve que ir lá na frente me abraçar e me pedir perdão, dizendo: eu te julguei sem te conhecer. Deus me repreendeu enquanto eu estava sentado ali. E enquanto isso acontecia, a presença de Deus inundou aquele lugar.
E foi algo tão forte que pessoas começaram a pedir perdão a Deus, começaram a chorar e começaram a gritar, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu vou para o inferno se o Senhor não me perdoar. Se o Senhor não me perdoar, Senhor, eu vou perder a minha salvação, porque eu tenho vivido atitudes carnais, eu tenho me tornado mundano, eu tenho me tornado uma pessoa secular, eu tenho me tornado uma pessoa que não anda contigo, é só aparência. Eu não tenho mais fé, eu não sirvo mais, eu não faço mais nada para aumentar a minha vida espiritual. Eu sou uma fraude, eu sou uma casca, me perdoa, Senhor. E aí, naquele momento, abençoei a vida dele, abençoei a vida daquelas pessoas, e o Espírito Santo colocou no meu coração o texto em que Jesus, ele conta uma parábola, e nessa parábola ele diz assim: um pai chama os 2 filhos, e ele chama o primeiro filho e diz assim para o filho: filho, vai fazer isso lá na terra. E o filho disse: eu vou, pai. E o filho não foi. Não foi. Mas Jesus diz, de repente ele se arrependeu, e aí ele voltou e foi fazer o que o pai pediu. E aí foi falar com outro filho, e essa é uma parábola de Jesus, e foi falar com outro filho: filho, vai fazer isso lá no campo. E aquele filho disse: claro que eu vou fazer, pai, eu vou lá fazer, pode contar comigo que eu vou fazer. Mas nunca não apareceu no campo. Nunca apareceu no campo. E Jesus diz: quais dos 2 filhos é que fez a vontade do pai? Aí ele mesmo responde, e todos respondem: aquele que se arrependeu e foi fazer aquilo que o pai queria. Vivemos dias que essa é a grande verdade, em que há muita gente dizendo sim para Deus, muita gente levantando a mão, muita gente, sabe, querendo se mover, querendo a unção, querendo o poder de Deus, e diz: eu vou, Senhor, eu vou para o campo, me envia. Mas nunca aparece lá. Há muitas pessoas fazendo isso, e há muitas pessoas também em que já disseram para Deus: Deus, eu não quero, eu não vou, mas estão se arrependendo, estão vindo, estão fazendo aquilo que muitos que disseram que fariam não estão fazendo, e essas que disseram que não fariam hoje estão fazendo. Vivemos dias em que o Espírito Santo, ele está tocando nos corações, porque é o Espírito Santo que convence. E quando ele nos convence, há um desejo de servir, há um desejo de continuar crendo, há um desejo de buscar ao Senhor, há um desejo de ser transformado, há um desejo de obedecer ao que Deus nos chama. E isso é o poder de Deus, e isso é o que você entende, que é poder para testemunhar, porque o Espírito Santo, ele vai te dar situações e que você não imagina, e que provavelmente você nem está orando por isso, e ele vai abrir as portas, ele vai fazer um milagre, algo como o Nardelli compartilhou hoje no seu testemunho. Quantos de nós precisamos ser curados da raiva, do ódio, e orar pelos nossos inimigos? Há muito cristão que luta com isso até hoje, porque não ora, amaldiçoa, que caia por terra, que perca tudo. A gente acaba amaldiçoando pessoas, porque a gente fica com raiva, a gente fica, sabe, naquela situação de que eu quero que o outro sofra, e a gente não ora mais, a gente não pede perdão, a gente se torna muito arrogante, a gente se torna senhores de nós mesmos, enquanto Jesus, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Há pessoas que estão orando por cada um de nós, para que nós sejamos testemunhas. Há pessoas que estão orando por cada um de nós, para que nós façamos aquilo que nós dissemos para Deus que nós faríamos, que nós realmente façamos aquilo que um dia nós, diante do altar, dissemos para Deus: Senhor, me perdoa os pecados, me envia, me faz ser usado, Senhor, aquilo que o Senhor me dá, aquilo que o Senhor me ensinar, eu quero testemunhar, eu quero mostrar que o Senhor faz, que o Senhor muda, que o Senhor cura, que o Senhor gera esperança. Muitos não fazem isso, mas Deus tem levantado muitos que disseram não no início, que estão fazendo isso. Toda semana, nas reuniões de negócio que eu estou, ou participo, eu fico lembrando de cada um de vocês e dizendo: Senhor, será que esse aqui será a pessoa que poderá ser um bom negócio para essa tal pessoa, para aquela pessoa, para aquela pessoa, para aquela pessoa?
Eu fico imaginando, Senhor, porque de repente a resposta de oração pode estar numa das reuniões que eu estou fazendo, que vai responder a oração de alguém. E eu quero ser usado por Deus para fazer essas parcerias, fazer esses vínculos, esses contatos, essas conexões, esse network, que pode gerar coisas, que vão gerar frutos. Essa semana, o diretor do MBA, do qual eu sou mentor, ele me ligou e disse assim: Fernando, o pessoal entrou de férias, mas já está tendo uma grande disputa para pessoas que querem participar da mentoria do MBA contigo, porque as que passaram foram revolucionárias. Tem pessoas que estão dizendo assim: o que ele tem? O que é aquilo que ele tem? Parece que quando ele está falando, ele está pregando, mas ele está dando aula, ele está ensinando, mas parece que há algo por trás. E essas pessoas, às vezes, fora da aula, me chamam e dizem: o que é isso? Eu falo: é Jesus. Porque não adianta você ser muito próspero e não ter paz no seu coração. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e você não ter paz no seu coração. Não adianta você ganhar o mundo todo, e Jesus ele fala isso, e você perder a sua alma. Não adianta. E aquelas pessoas dizem: eu quero isso. Eu digo: vá à igreja mais próxima da tua casa, que pregue a Bíblia, que ensina a palavra, que ensina Jesus, que ensina os caminhos do Senhor, e ali sirva a Deus. E aí você diz assim: mas será que isso vai impactar alguma coisa? Alguns meses atrás, uma pessoa que... eu já contei esse testemunho para vocês. Eu orei por ele. Ele ainda era estudante de direito, e ele tinha um sonho de ser um juiz federal. E ele veio pedir oração, e eu disse para ele: olha, eu vou orar por você, mas eu quero que você pense o seguinte: tudo aquilo que Deus nos dá de capacidade, Ele vai cobrar de nós muito mais em cima daquela capacidade. Porque quando você é inexperiente, quando você é neófito, quando você não tem conhecimento, quando você não tem experiência, ok, o erro, porque é inexperiente. Mas quando você está sendo colocado numa posição de fazer o certo e você faz o errado, Deus vai te cobrar esse errado que você está fazendo, porque você sabe que tem que fazer o certo. E você quer ser um juiz. E o juiz, ele tem que ser imparcial no julgamento. E talvez seja um dos grandes desafios nosso, ser imparcial nas coisas, porque a gente quer gerar julgamento de valor, sabe? A gente quer gerar alguma palavra de valor, a gente quer gerar alguma forma de dizer a nossa opinião, mas nem sempre a nossa opinião é a correta. Às vezes a opinião correta é aquela que Deus está falando para nós, dizendo: olha, a minha palavra diz assim, faz isso. Mas Senhor, eu aprendi dessa forma na escola de tal, não sei o quê. A minha palavra é isso, faz isso. Deus vai nos colocar em circunstâncias, em situações em que crer nele vai ser provado. E isso é o tempo todo. Ah, você crê em mim mesmo? Deixa eu te colocar nessa situação para ver se você realmente crê. Se você vai realmente obedecer a isso que eu estou te falando agora. Porque são nessas situações difíceis, complexas, que Deus vai julgar se nós temos vergonha dele, se nós temos vergonha da palavra, se nós temos vergonha de nos posicionarmos como cristãos, se nós temos vergonha de dizer que isso é certo ou errado, porque isso é contra a Bíblia. Não, mas pastor, o senhor está sendo radical, o senhor tem que ser politicamente correto, o mundo hoje é flexível. Porque o mundo hoje é flexível, muitas pessoas estão se desviando. E várias estão vindo até nós pedir conselho para voltar para Deus, porque estão perdidas. Abriram tantas concessões ao mundo, que hoje estão piores do que pessoas que nunca aceitaram Jesus. E Deus vai nos colocando em posições, em situações, para a gente alcançar pessoas que dificilmente vão para a igreja. Quando eu mentoreio um aluno de MBA, eu estou falando de herdeiros, eu estou falando de futuros empresários, eu estou falando de netos de famílias tradicionais, eu estou falando de pessoas que vão assumir posições no mercado, em vários lugares, nos segmentos industriais, comerciais, em todas as áreas, e que dificilmente irão para a igreja. E Deus me coloca numa situação dessa, para que ali eu possa ter a possibilidade de pregar o Evangelho pelo testemunho.
Mesmo calado, quando você teme a Deus, Deus faz a pessoa do outro lado se constranger, dizendo: o que aquela pessoa tem? Quantos de nós já ouvimos isso? O que você tem? O que você faz? Qual que é o segredo? E na realidade não há segredo, é Deus em nós. É esse poder do Espírito Santo que vem até nós e faz de nós testemunhas. Nós não temos ideia o que é testemunhar. A gente acha que testemunhar é ir para uma faculdade de teologia, é ir para uma faculdade de missiologia, aprender sobre missões e ser enviado, e aí você ali vai fazer missões. Não é isso. Nós somos observados o tempo todo, as pessoas estão nos observando e estão vendo se nós somos retos de coração ou não, se nós somos justos ou não. Elas estão olhando para nós e querem saber se as nossas palavras são palavras de vida ou de morte. Elas querem olhar para nossas vidas e ver se nós somos autênticos ou se nós somos fake, somos cópia, somos uma farsa, ou se nós somos íntegros. Integral, completos, plenos. O problema é que do jeito que não há mais biscoito de chocolate, tudo é sabor chocolate, hoje o cristão também é sabor cristão. É um cristão que na hora da pressão ele não crê em Deus. É um cristão que na hora da pressão ou na hora da alegria ele não serve mais a Deus. Só procura a Deus quando está, sabe, tudo muito difícil, tudo muito sofrido, tudo muito choroso, mas quando está bem, não quer mais Deus. Só quer Deus por conveniência, só quer Deus quando Deus pode curar, Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer uma diferença, porque chegou numa situação em que tentou tudo. Ligou para deputado, ligou para senador, ligou para conhecido, ligou para o médico, ligou e não teve solução. E aí sim, sobrou Deus. Ah, deixa eu procurar Deus. E é uma tristeza a gente saber que muitas pessoas que já deveriam estar numa maturidade espiritual ainda estão se alimentando de leite, como Paulo fala. Ora, alimento sólido eu tentei dar para vocês, mas vocês ainda não quiseram e não podeis suportar. Vocês ainda estão no leite porque vocês não querem crescer, vocês não querem ser transformados, vocês não querem ser mudados, vocês não querem entender que para seguir a vida cristã, nós vamos tomar decisões difíceis, e viver a vida cristã é ter escolhas difíceis. Vamos ter que abrir mão do pecado, vamos ter que abrir mão daquilo que não agrada a Deus, vamos ter que abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, que nos esfria, nos amorna, porque pior do que ser frio é ser morno. Eu quero dizer para cada um de nós, o diabo, ele pula de alegria, ele faz festa quando alguém é morno, porque aquela pessoa morna representa um discípulo do inferno. Porque em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala: eu estou próximo a te vomitar da boca, porque você não tem identidade, você nem é quente e você nem é frio, mas porque você é morno, você merece ser vomitado. Porque o morno, ele quer conviver com o sagrado e com o profano. O morno, ele quer conviver com a igreja, louvar a mão, levantar as mãos, e no outro dia está falando palavrão, no outro dia está fazendo carnalidade, no outro dia está vivendo em pecado, como todos aqueles que nunca conheceram Jesus. E aí você diz assim: mas Deus pode mudar minhas circunstâncias? Eu disse: Deus pode mudar nossas circunstâncias. Eu uso o meu exemplo não para me vangloriar, porque eu não preciso disso, graças a Deus, mas para vocês entenderem que se algum dia vocês disserem: eu nunca conheci alguém que estava em determinada situação e Deus mudou a vida, vocês podem dizer: olha, meu pastor, ele teve uma vida transformada, porque ele veio de uma família muito humilde, morava no bairro de São Paulo muito humilde, que até hoje é um local muito difícil, mas mesmo assim Deus fez que ele pregasse nesses locais, que ele alcançasse esses locais, e que através dele, pessoas ainda nesses locais possam conhecer Jesus. Glória a Deus. Aí eu lembrei até da Mônica nesses dias, porque quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que eu estava em Curitiba, e eu já falei para vocês que eu gosto de sebo, né? Não o sebo de livros. E eu gosto de ir nos sebos onde tem livros, ver esses livros antigos, ver coisas raras, às vezes tem muita coisa rara. E para mim é muito difícil ir para um sebo, porque eu tenho rinite.
E você entrar no sebo, assim, é só a glória de Deus, só a graça de Deus. Mas às vezes o desejo é muito forte. E eu estava lá dentro do sebo, olhando uns livros de história, uns livros de química e física. Pastor, você olha química e física ainda hoje? Pois é, né? As loucuras da vida. Ainda dou umas olhadas em química e física. E aí eu estava olhando aqueles livros lá e de repente uma pessoa disse assim: olha que livro legal que eu achei. Eu vou comprar esse livro e tem mais aqui. Olha, quem quiser esse livro aqui. Eu fiquei curioso, né? Falou em livro, né? Lá vai eu olhar o livro. Aí ele pega, me dá e eu compro o livro, né? O livro é Poder para as Suas Horas Difíceis. Poder para as Suas Horas Difíceis. Do arcebispo da Nigéria, Benson e da Roça. Que talvez muita gente não saiba é que esse foi o primeiro livro que eu traduzi em português quando eu tinha 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade eu traduzi esse livro do inglês para o português. E ele foi um dos livros que mais alcançaram pessoas no Brasil, em Portugal, em todos os países que falam a língua portuguesa. E eu fui o tradutor desse livro quando eu tinha 22 anos de idade. E aí eu comprei, não porque eu não conhecesse o livro, eu comprei porque eu disse: caramba, eu nem lembrava mais desse livro, faz tanto tempo, olha só. E eu disse assim: meu Deus, que coisa forte. Porque coisas que a gente faz e às vezes a gente esquece, a gente não entende, que ainda estão ecoando na história, estão ecoando no mundo, estão alcançando pessoas, e você foi usado por Deus para fazer aquilo. De repente, se eu dissesse: olha, eu não vou ser tradutor. De repente, se eu dissesse: eu não vou traduzir esse livro porque é muito bobo. De repente, se eu dissesse: olha, não, isso é bobagem, eu não vou fazer esse trabalho, eu vou dar lugar para outros fazerem. Aí viria um espinheiro e o espinheiro tomaria o lugar daquele que poderia traduzir. Esse livro nunca seria traduzido. Não duvide do dom que Deus te deu. Tudo que Deus te deu é para você entender que há poder de Deus para testemunhar nisso daí, e isso vai reverberar, isso vai ecoar, mesmo quando você não estiver olhando, mesmo quando você não estiver lembrando, mesmo quando você não estiver imaginando, Deus vai estar movendo através daquilo que você fez, plantou e semeou. Deus, Ele não esquece das sementes que nós plantamos. Deus não esquece das orações que nós fazemos. Deus não esquece do choro, das lágrimas que vertemos em cada página da Bíblia, clamando pela misericórdia dEle, clamando pelo amor dEle, clamando para que Ele faça alguma coisa que nós não conseguimos fazer. O nosso Deus, Ele não esquece disso. Mas o nosso Deus vai sempre colocar os nossos corações à prova e ver se o nosso coração é totalmente dele. Na hora da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, eu li um versículo que dizia que Jesus os amou até o fim. E Ele os amou até o fim, que fala de constância. E a constância talvez seja o maior desafio das nossas vidas. É crer mesmo não estando vendo nada acontecendo. É crer mesmo não estando vendo nada se movendo. É ver que Deus está movendo mesmo que você não esteja fazendo o melhor que você poderia estar fazendo para Deus, que você está sendo negligente, que você está sendo relapso, de que você não está buscando a Deus, não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia, mas mesmo assim Deus está fazendo e Deus está preparando algo para você, mesmo você sendo negligente. E Deus, Ele não pede licença para nós, para nos abençoar. Ele nos abençoa. Deus, Ele não vai fazer um checklist, Ele não vai chegar até nós e dizer: olha, está sem santidade, não está orando, não está jejuando, não está fazendo vigília, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Não, você está com todos os critérios negativos para não ser abençoado. Deus não faz isso. Ele nos abençoa independente daquilo que estamos fazendo, porque Ele nos ama, porque Ele luta por nós, porque Ele persiste por nós. Talvez você diga assim: se você fez algo que Deus não se agradou, Deus vai te abandonar. Se isso é verdade, por que nós temos o livro de Jonas na Bíblia? O profeta fujão, o profeta que Deus deu uma ordem direta a ele, e ele tomou uma decisão de fugir da presença de Deus.
Deus disse, vai para Nínive, e ele foi para um caminho totalmente diferente. Se nós formos nessa teologia que diz, não, Deus não vai se preocupar, Deus vai te abandonar, isso é mentira do diabo, porque Deus foi até onde Jonas estava, e lá o resgatou e o trouxe de volta. E a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Então Deus vai continuar tocando em nossos corações, porque aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos expressar o nosso potencial, é só o começo. Não pense que as coisas passadas foram as melhores da sua vida. O que Deus pode fazer sempre é melhor, porque Ele é Deus de esperança, Ele é Deus de grandeza, Ele é Deus de coisas maravilhosas. E eu, quando estava pensando naquela minha roupa, naquele congresso aos 17 anos, e assim, cá entre nós, você fica constrangido, porque ninguém nos prepara para vencer o constrangimento da vida. E tem pessoas que gostam de ver você constrangido, que gostam de ver você, de certa forma, humilhado. Mas quando você se posiciona para não deixar ninguém te humilhar, não bater boca, porque também não é o nosso papel ser arrogante, que aí vamos para outro ponto. O orgulho precede a queda. E hoje é o que nós mais vemos, pessoas arrogantes, orgulhosas, que estão abandonando o temor do Senhor, estão abandonando a honra ao Senhor para ter o seu próprio nome. Quando você vê o Nardelli falando, olha, porque eu decidi perdoar os meus inimigos, aqueles que me perseguem. Muitos podem ter dito, não, isso é tolice, isso é bobagem, não, isso aí não existe mais, isso é loucura. Meus queridos, a Bíblia é para quem crê. A Bíblia é para quem quer servir. A Bíblia é para quem quer crescer. A Bíblia, a palavra do Senhor, é para quem quer ser transformados. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque tudo começa na mente. É na mente que estão as batalhas, é na mente que estão as lutas, é na mente que estão as circunstâncias difíceis, é na mente que o nosso coração é provado, porque ali nós seremos provados em cada etapa da jornada. Eu fiquei pensando, olha, de algo improvável eu consegui chegar naquele ponto. De algo improvável, eu consegui entender que o Espírito Santo é quem nos conduz a circunstâncias que nós não imaginamos, merecendo muitas vezes ou não merecendo muitas vezes. E é o Espírito Santo que Ele continua a jornada independente das nossas orações, porque a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar a orar. E Ele vai colocar o próprio Jesus, a Bíblia diz que Jesus, Ele vive a interceder por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Vocês podem ver isso lá em Romanos 8. Não somos mestres da oração. Quem diz aqui, mas a Márcia ora bem, mas o Roberto ora bem, mas a Eune ora bem. Olha, orar bem não quer dizer que a resposta vem. A oração correta é aquela em que é feita do íntimo e toca o coração de Deus. E ela não é uma oração que é treinada, que é preparada, que é estudada, que tem diploma, que é oração sincera, que é o que diz lá em Salmos 37, ou é 35, 17, que diz assim, vamos abrir lá que é mais fácil, acho que é 51, 17, Salmo 51, isso, Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um coração ou um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. É algo sincero, é algo individual, é algo que não tem regra, é algo que não tem método, é algo que não tem forma, é algo que, olha, eu estou orando ao estilo Bonhoeffer, eu estou orando ao estilo Lutero, eu estou orando, não é isso, eu estou orando ao estilo da minha simplicidade, daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu posso, e aí Deus faz a diferença. Não despreze a oração, não desprezem a oração, porque hoje eu colho daquilo que eu orei no passado, e hoje eu oro
porque eu quero colher no futuro aquilo que eu oro hoje. Muito daquilo que a gente colhe hoje, a gente se sossegue e diz, não, porque Deus já está fazendo, eu já estou vendo as respostas. Você está vendo as respostas daquilo que você orou lá atrás. Mas amanhã, que respostas você terá se você não está orando hoje? Se nós não tivermos uma continuidade na oração, se nós não tivermos uma continuidade em buscar a Deus, nós não teremos sementes para crescer no amanhã, porque nós não estamos plantando hoje. Por isso que para mim é muito importante a oração. Por isso que para mim a reunião de sábado de oração é um momento muito importante. É um momento em que, não é que nós queremos que, venha, se obrigue, não é uma obrigação, orar não é obrigação, orar é uma coisa que nós voluntariamente buscamos a Deus, independente das circunstâncias. Às vezes em casa não tem um ambiente, às vezes no local onde a gente trabalha não tem um ambiente, a gente tem que correr no banheiro e aquela coisa toda e não sei o que, vai orar então na igreja. Tenha momentos para orar, porque a oração ela é o caminho em que a gente prepara as sementes para a gente colher amanhã. E eu falo isso porque antes de ontem, na sexta-feira, não, foi ontem. Ontem, quando eu estava fazendo a revisão da palavra, um pastor de Portugal me ligou e ele disse assim, pastor Fernando, eu estou te ligando, já estou para ligar para o senhor há bastante tempo. O senhor sabe que nós compramos uma universidade aqui de Portugal. É uma universidade que é de teologia e filosofia, e no momento que nós compramos essa universidade, você sabe que a primeira pessoa que nos veio para ser um dos professores daqui é o Senhor. A gente quer que o Senhor seja professor dessa universidade de filosofia e teologia. Se o Senhor quiser mudar para Portugal, o Senhor pode vir, que a gente prepara toda a documentação e você vem para cá e a gente suporta você para você vir com a sua família. Se você não quiser vir, você pode fazer remoto. Mas a gente quer que você entenda que nós compramos essa universidade porque há 21 anos atrás nós estávamos no interior de Garanhuns, lá em Pernambuco, e você foi ministrar lá e você se encontrou comigo. E lá o Senhor trouxe uma palavra dizendo, olha, o Senhor vai te levar para Portugal e lá em Portugal você vai comprar uma universidade. E você, quando comprar essa universidade, lembre-se disso, que você vai preparar pessoas para assumirem posições no mundo, posições que vão tirar pessoas tóxicas, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não querem Deus, e colocar pessoas que são santas, pessoas que temem a Deus e pessoas que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Você vai abrir uma instituição educacional para preparar pessoas para ser dono de escola, para ser jurista, para ser empresários, para ser inúmeras coisas, todas no temor do Senhor. Eu estou aqui, pastor, para dizer uma coisa para o Senhor. A palavra se cumpriu e ela está queimando o nosso coração. Porque essa universidade que nós compramos, ela é reconhecida em toda a Europa, é reconhecida nos Estados Unidos. E nós já temos toda uma grade, toda uma estruturação. E agora nós sabemos que chegou o momento da gente pegar e inculcar com mais firmeza a palavra do Senhor. Porque é aquela palavra que o Senhor sempre fala, leia a Bíblia, ore, porque quem ora corre o risco de ser respondido, é uma realidade. Isso é uma realidade. 21 anos depois, Deus cumpriu a palavra e a nossa vida foi transformada. Talvez você não entenda que há muita coisa que você falou no passado, que você nem lembra mais, mas essa palavra abençoou a vida de alguém. Essa palavra semeou no coração de alguém algo que pode ser a resposta da sua oração hoje, algo que você nem imagina, que pode transformar a tua vida para você testemunhar, e Deus vai te dar circunstâncias para cada vez mais você testemunhar. Eu sei que você pode perguntar, pastor, o senhor aceitou ir para Portugal? Não aceitei, porque eu amo estar aqui em Americana. Eu amo estar em paz com Deus, fazendo aquilo que Deus está me chamando para fazer hoje. Se Deus quisesse ou querer outra pessoa, Ele vai colocar no coração de cada um de nós, vai levantar alguém daqui, ou vai vir alguém, todo mundo vai sentir paz, mas hoje não é o que está no coração da minha casa, da minha família.
nós estamos felizes de estar aqui, porque aqui nós estamos testemunhando, aqui nós estamos vendo o poder de Deus na vida de cada um de vocês. Isso não isenta da luta, isso não isenta das dificuldades, isso não isenta, sabe, dos problemas. Poucas pessoas sabem, mas ontem quando eu vim aqui para a oração, eu estava com uma crise do ciático, não estava conseguindo andar direito. Hoje também eu estou sob medicamento, porque o ciático está doendo, porque quando eu vou para São Paulo, nessas últimas semanas, eu tenho pegado 3 horas, 5 horas de engarrafamento. Tem sido cada vez mais difícil voltar de São Paulo para cá, cada vez mais engarrafado, e eu trabalho na Paulista, e voltar da Paulista para cá é uma dificuldade muitas vezes. E aí você fica sentado, e aquele desconforto, aquela coisa, e anda e para, e você vai abatendo o seu corpo. E aí você diz, mas não é bom parar? Eu digo, não é bom parar, porque eu sei que amanhã eu vou colher o descanso, a paz, sabe, fazer a colheita necessária, não porque eu estou trocando com Deus, porque não é troca, mas porque Deus vai olhar o nosso coração, e Ele vai ver, 1 Pedro 5,6, talvez esse seja um versículo que tenhamos que deixar nos nossos corações, para nunca esquecermos desse versículo. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Não é reitor, não é senador, não é deputado, não é empresário, é o próprio Senhor que vai nos levantar, é o próprio Senhor que vai ouvir a nossa oração, é o próprio Senhor que vai ver os detalhes, sabe, eu chego aqui, aí eu olho ali na bateria e vejo ali as peças que o Ivan colocou, eu digo, oh Deus, prospera, faz milagre, olho nesse tapete, olho nesse púlpito, olho nessa cadeira, olho em cada item, eu vou pondo a mão, muitas vezes dizendo, prospera Senhor, porque são coisas em que você vai plantando a semente profética, você vai plantando a semente divina, e quando você vê, em algum momento, essas pessoas estão colhendo aquilo que nem oraram, mas Deus respondeu a oração de alguém. Isso é ser testemunha também, é quando nós nos tornamos intercessores de vidas, nós paramos de olhar só para nós mesmos e começamos a orar um pelos outros. Isso é uma prova de amor. E quando a palavra do Senhor diz para nós nos voltarmos para Ele, é que às vezes nós temos que começar a orar pelas pessoas. Olha, aquela pessoa não está vindo mais, deixa eu orar por ela. Olha, aquela pessoa teve uma crise, deixa eu orar por ela. Sabe, eu não preciso contar para ninguém, no meu silêncio, Deus vai vendo eu interceder por alguém. E enquanto eu intercedo por alguém, Ele levanta pessoas para interceder por mim. Eu nunca orei para ser professor de uma universidade. Estou com o potencial agora de ser professor de 2. Isso porque eu recebi um convite da SPM para escrever um livro junto com o professor de lá, que é o diretor de inovação, para escrevermos um livro juntos. E eu digo assim, parece que quanto mais eu quero entrar para a igreja, mais as coisas seculares vêm, mas elas não vêm para te tirar do caminho, mas é para você testemunhar para pessoas que talvez nunca ouviriam o Senhor, se não fosse nessas circunstâncias. Aonde Deus vai te colocar, depende do teu coração. Às vezes é uma roupa, em que você vai vender para alguém, em que você vai estar ajustando, e aquela pessoa vai estar chorando, e você vai estar falando do Evangelho. Às vezes é dando uma aula de notas musicais, de tons, e ali você vai falar da grandeza e beleza do Senhor, naquelas notas que avivam, que trazem alegria. Às vezes é numa campanha publicitária, em que uma ideia brilhante vem, e quando você vê, você vai estar despertando o coração do outro a algo que ele vai lembrar no passado e dizer, Deus está nisso, porque isso daí é algo que Deus me fez no passado, e eu me afastei de Deus, e hoje Deus me chama de volta. Às vezes você vai estar ajudando alguém no treino físico, e naquele treinamento físico a pessoa vai dizer, olha, minha vida está um lixo, está uma dificuldade, e você vai dizer, olha para Deus, porque nós só temos paz, porque Deus nos dá paz. Enquanto você fugir de Deus, você não terá paz. E cada um de nós, nos nossos dons, nos nossos talentos, cheios do Espírito Santo, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, e até Samaria, até os confins da terra, ou seja, não haverá limites para você ser lembrado. Lembre-se que José foi lembrado quando ele estava na cadeia, e quando ele foi lembrado, ele saiu da cadeia como um escravo, como um prisioneiro, para ser a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó, se tornou o segundo. Ele foi lembrado lá, no local improvável. Não importa o local que você está hoje, não importa aquilo que você acha que é sofrimento hoje, Deus pode mudar a sua sorte, fazendo alguém se lembrar de você, fazendo que o seu nome seja lembrado, fazendo que a tua vida seja a luz e o sal que aquela pessoa está precisando para mudar de vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Curve agora a sua cabeça e vamos orar. Talvez essa seja uma das orações mais importantes que nós tenhamos que fazer hoje. E dizer ao nosso Deus: Senhor, eu quero ser testemunha. Senhor, eu quero ser testemunha, Senhor. Em tempo, em fora de tempo, calado ou falando, andando ou parado, eu quero ser testemunha. Que o Espírito Santo esteja na minha vida, quer costurando uma roupa, quer entregando um artigo jurídico, uma peça jurídica, quer fazendo vendas no varejo, quer fazendo coisas de diversas formas na indústria do comércio. Não importa como, a palavra gerará vida, a palavra gerará esperança, a palavra vai gerar conforto, milagre e salvação. E aí eu verei meus filhos curados, eu verei minha família curada, eu verei a minha vida curada, e eu terei plantado sementes que eu vou colher amanhã, sementes de cura, sementes de vida, sementes de transformação, e eu vou entender que nas estações do crescimento espiritual, transformar é testemunhar, é a maturidade de poder compartilhar o que Deus tem feito por nós, sem duvidar, sem vacilar, mas crer que o Senhor pode usar e se lembrar de cada um de nós. Ore nesse momento e diga: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, eu quero plantar sementes novas para colher no amanhã. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, e o que eu vou colher amanhã, Senhor, eu quero a partir de já plantar, para eu colher essas sementes corretas, ó Pai. Senhor, eu quero ser testemunha, porque eu não quero ter colheita para ter tudo para mim, mas ter colheita para testemunhar do Teu amor, testemunhar dos Teus milagres, testemunhar da Tua presença, Senhor. Vamos ouvir essa canção e em seguida nós oramos. Moisés
palavra do Senhor diz: vês um homem habilidoso no que faz, entre reis será posto. Deus não deu dons a você, não importa a idade, para ficarem ocultos. Deus não deu talentos a você para ficarem escondidos. Deus te deu talentos, te deu dons, e Deus responde orações para que você seja aquele que vai testemunhar, ser luz e sal nessa terra. Deus não esquece de nós. Podemos esquecer de Deus, mas Ele não esquece de nós. Cada uma de nossas orações, ao seu tempo, o Senhor vai responder. Mas será que o nosso coração vai continuar totalmente dele? Será que a gente realmente se transformou ao ponto de ter maturidade para entender que Deus é fiel, que Ele não tem particularidade ou participação com o pecado, mas Ele é santo e Ele requer de nós santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, como diz a palavra do Senhor. Vamos orar, Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu te louvo, Senhor, porque, Senhor, não são os meus olhos, não são os meus sentidos, ó Pai, que fazem os milagres, mas é Tu. Ao seu tempo, ó Pai, todas essas cadeiras serão preenchidas, esse lugar será cheio, Americana será tocada, Nova Odessa será tocada, Santa Bárbara do Oeste será tocada. Pessoas afluirão para esse lugar, de todos os lugares, para ouvirem a Tua palavra e ouvirem os testemunhos dos Teus servos. Testemunhos, ó Pai, de milagres, testemunhos de transformação de vida, testemunhos, ó Pai, de pessoas que lutaram, que sofreram, que tiveram dificuldades, mas se mantiveram firmes, constantes em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor. E esse testemunho atravessou cidades, atravessou nações e alcançou pessoas que precisavam desses testemunhos, Senhor. Oh Pai, olha para cada um, Senhor, que o sucesso não envaideça, que a cura não envaideça, que o orgulho não venha por milagres, ó Pai, mas que se mantenham constantes diante das colheitas de milagre, de bênção, de prosperidade, de abundância que o Senhor está trazendo para cada um nesse lugar, Senhor. Que a generosidade não falte, que o temor do Senhor não falte, que o desejo de orar, de jejuar, de ler continuamente a Tua palavra se firme e cresça cada vez mais, para que possamos ser testemunhas, não porque somos capazes, mas porque descerá sobre nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos encherá, e nos encherá de tal forma que esse poder que vem do Senhor, esse poder que vem do alto, nos dará autoridade para testemunhar e profetizar e ver a resposta dos milagres de nossas orações e de tudo o que o Senhor tem colocado diante de nós. Que o amor do Pai, a consolação do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que faltava em mim, minha vida foi transformada, e minha alma buscava, e nada me completava. A Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células.
Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.